Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo, né? O Flamengo humilhou, estraçalhou, detonou o Maringá por 8-2. E lembrando que os dois gols do Maringá, né, foram aqueles gols por sorte, né? O primeiro gol do Maringá foi um lance, gol contra, que a bola bateu e entrou. E o segundo lance, o cara chutou, a bola bateu no mesmo jogador do Maringá e acabou encobrindo o Santos, né? Então, o Flamengo não teve dificuldade de jogo, foi muito bom, o jogo foi aberto, o Maringá saiu pro jogo em alguns determinados lances e o contra-ataque do Flamengo era fatal! O narrador do Prime Video, o Rômulo Mendonça, o cara é um monstro, meu filho. Quando o Flamengo fazia gol, fatal! Esse cara é brabo demais. Então vamos embora pro vídeo. Eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Qual jogador do Flamengo se destacou nessa vitória, né? Gabigol, Pedro, Gerson, Thiago Maia, qual jogador do Flamengo se destacou nessa goleada? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. O seu like ajuda demais, o Flamengo ganhou, então deixa o teu like pra me ajudar aí. E vambora pro vídeo. 8-2 pro Flamengo. O Flamengo fez o que... É um meio clichêzão, né? Mas fez o que o torcedor esperava dele, né? Mas não entregou resultado. E hoje entregou as duas coisas e que resultado. Então, acho que, assim, claro, é um adversário muito diferente dos adversários que o Flamengo vai enfrentar daqui para frente, né? Não vai ter mais nenhum desses, a não ser a Ñublense no jogo de volta. De resto, você só vai ter adversário maior. E tenho certeza que o Sampaoli, até por como ele é, pelo que a gente conhece, essa questão do time ser um time muito ofensivo, ele repete muito pouco a escalação, né? Sim. Então, eu acho que esse time vai mudar constantemente e o legal para o Flamengo e o legal para o São Paulo é que é um cara com estofo, com tamanho para fazer isso. Para mudar do jeito que ele quiser mudar. Do jeito que ele considerar que é a melhor equipe para enfrentar o adversário da vez. Ele não vai ter problema. Se ele tiver que deixar o Gabigol no banco, o Pedro no banco, o Everton Ribeiro, como já deixou, ele vai deixar se for preciso, se ele considerar que aquele time que ele tem em mãos é o melhor time para vencer o adversário da vez. E a gente vai se divertir com isso? Com as ideias do Sampaoli? Eu acho que a gente, tudo bem, Paulo, abraçar você, os amigos, a fã do esporte, eu acho que a gente começa a se divertir, quem gosta de bola, no que o Vitor toca, ele já apontou o Gerson. Porque você olhar o que o Gerson jogou no Flamengo, o que ele teve em algum momento na reta final de Olympique e o que ele jogou no início desse ano no Flamengo, você para e pensa. Não é essa diversão para quem gosta de bola. Então, hoje foi um recado muito claro, mas aí falar do Gerson acho que talvez seja repetitivo, falar do Pedro, que fez 4 gols, é repetitivo. Eu gostei muito do Gabriel hoje. Eu gostei muito do Gabriel porque fica uma imagem que o Pedro fez 4 gols, o Gabriel só balança a rede porque bateu o pênalti. Só que foi uma atuação muito interessante, para a gente não cair sempre naquela tela que muitas vezes nos trai, né? Quanto tempo o Gabriel não marca um gol de bola rolando, ele pediu para jogar mais. Não era isso. O Gabriel hoje é esse tipo de jogador, o que abriu de espaço, ele tem um lance inteligentíssimo que ele antecipa o ataque, o Pedro vai fazer os passes, já acha a bola, o Pedro acaba perdendo ali também, depois na dividida outro jogador do Flamengo também. Mas eu acho que o Flamengo começa a ganhar boas notícias. 8-2, poderia ser 4-0, 3-0, 5, mas acho que o 8-2 é um carimbo muito interessante. Porque você tem um Gerson voltando, que muita gente se questionou, a readaptação vai voltar, vai encaixar por ali, não vai. Você tem um Gabriel voltando a fazer talvez o que ele não que ele mais gosta, que seja ficar próximo do gol e fazer o gol. Ele talvez quisesse fazer 4 hoje, não Pedro, mas ele participando. Um Thiago Maia muito questionado, muito bem hoje, não só pelo gol logo no início, que já começou a abrir. Queria ver um pouco mais do Cebolinha, mas acho que é uma questão de tempo. O Flamengo fez o que dele se esperava, é clichê, mas ele precisava vencer bem, carimbar, convencer, começar a virar a chave. Um 8-2 você começa a espantar uma certa desconfiança. 3 jogos, pouco mais de uma semana de São Paulo, dá para dizer que ele virou tudo? Não dá. Ele soltou um pouco mais o Gerson, é óbvio. Ele tem uma opção hoje de segurar o Ayrton, soltar o Wesley. Tem algumas coisas ali que ele começa a mexer. Como ele prefere a movimentação do Gabriel, não é como ele queria com o técnico anterior. Como o Pedro vê a fase, como é que o Gerson hoje começa a ocupar um espaço ali que talvez poderia ser outro jogador de articulação, de criação no meio, ficou a dúvida, se é o Arrascaeta, pode ser o Matheus França, pode ser o Gerson hoje ali, jogando com o Everton Ribeiro. Mas é um carimbo. A coisa começa a mudar, a chave começa a virar. O Flamengo não podia cogitar passar hoje que fosse sem uma grande exibição. São boas notícias. É um time fraco, é uma goleada que talvez não seja... O Jean falou, né? Tem a Ñublense, talvez o Alcas só pela frente, não vai se repetir. Mas é um carimbo. A coisa começa a mudar de figura nesse Flamengo que até
10 dias atrás, todo mundo se questionava onde vai parar na temporada. Começa a clarear um pouco mais. É o Alcas que se prepara, inclusive. Vai pagar essa conta. Mas é Racing o próximo, né? Semana que vem? Sem Racing semana que Racing vem. próximo. Não, eu tô falando porque Quando justamente o Alcas- também foi uma derrota. E a diferença voltar pro entre os Brasil- times. É exato, e a diferença. É óbvio. É por isso que eu tô falando. É parecido tipo com a Maringá, questão né? do Maringá, Aliás, exatamente. quinta-feira, fazendo aqui o nosso comercial, a nossa propaganda, esse jogo é exclusivo Opa. dos canais ESPN e Racing e Flamengo vão se enfrentar lá na Argentina. Paulo Calçade, tudo bem? Boa noite. Mas assim, o Flamengo mais solto, mais agressivo, partindo mais para cima, independentemente do tamanho do adversário, porque o Flamengo agrediu, por exemplo, o grande Internacional, na casa do Internacional, em boa parte do tempo no domingo. Pode ser considerado um princípio de assinatura do Sampaoli? Olá, Paulo, olá, companheiros. Eu entendo que sim. Eu acho é mais fácil para o Sampaoli do que para outros treinadores que estão em outros times, porque o Sampaoli precisa gerar uma ignição para fazer todo o talento que o Flamengo tem funcionar. Tem uns que precisam inventar o talento, aí é mais difícil. Não existe, né? Você vai transformar um jogador médio num craque. Lapidar, encontrar o talento, né? Aí leva tempo. Então, o Sampaoli está conseguindo. E ele, primeiro jogo dele com 3 zagueiros, aí foi para o Inter com 4, linha de 4. Agora também o Wesley, que é um jogador muito agressivo, um lateral que talvez o Sampaoli resolva trabalhar com ele. Mais jogos mais difíceis também. Pedro conclui e a gente segue nesse assunto. Falando ao vivo, o técnico do Flamengo depois de 8 para o Flamengo, 2 para o Maringá. Tem 3 jogos aqui. 8 anos não acontecia uma goleada e foi exatamente nesse dia, né? O último jogo que o Flamengo goleou um time por 8-0 aqui no Maracanã. Então, fala um pouquinho pra gente sobre esse resultado e também sobre essa goleada, Sampaoli. Estou feliz por isso, por estar presente no Maracaná em uma goleada também histórica do time. Eu acredito que nada mudou para mim. Solamente eu tenho 3 jogos aqui. Sinto uma energia muito positiva de jogador a la ideia e isso fez que o trabalho seja melhor e positivo. Pero falta muita coisa e bueno, hay que pensar no próximo jogo, valorar lo que hoje o time fez bem e corrigir lo que fez mal. Aqui, Sampaoli. Letícia, boa noite. Parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouquinho da preparação mental que foi para essa partida, porque quando o Flamengo abriu 2-0, você via o Gabi e o Everton Ribeiro toda hora pedindo atenção e concentração e calma aos companheiros. Você já chegou com essa responsabilidade de reverter o resultado. Eu queria saber como foi essa conversa mais no mental com os jogadores. A conversa fundamentalmente foi futebolística. Os jogadores que hoje tem no time são jogadores que eles ganharam muita coisa aqui. Lamentavelmente, o presente de Flamengo é pouco confuso hoje. Espero, como treinador, poder ajudar a que estos jogadores puedan trocar la realidad de hoy. O jogo hoy tuvo mucha diferencia entre un time y otro time. Fundamentalmente, pero pienso que o jogo del domingo, un clásico importante con Botafogo, a gente tem que modificar muita coisa também. Porque si no va a alternar. Y hoy o time precisa consolidación. Y con poco tiempo de entreno, muy difícil, pero acredito que va evoluindo bem. Professor, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live aqui. O senhor falou da diferença técnica das duas equipes, de fato, uma de Série A, uma de Série D, a diferença realmente é muito grande. Eu gostaria de saber,
o que o senhor mais gostou no Flamengo hoje e o que o senhor menos gostou que precisa ser trabalhado com mais urgência. Obrigado. O que mais gostei é ficar no Maracanã e que o time fez 8 goles. Que historicamente a história hace que la obligación de Flamengo sea esa, con un time de otra categoría. Mas o time de outra categoria, hace pouco tempo, ganhou 2-0 a Flamengo. Então, eu considero que o time tem que melhorar em la condição de permanecer en esta sintonía contra cualquier rival. Si no, seguramente tengamos avances, retrocesos, avances. Eu quiero ficar aquí en un time muy grande para tener un time invencible. Tomará tiempo, pero es mi sonho. Jorge, boa noite. Eric Faria, TV Globo, Sport TV. Você mesmo disse que foram só 3 jogos, e nesses 3 jogos foram 3 escalações diferentes, digamos assim, 3 esquemas táticos diferentes, com uma linha de 3, hoje com 3 atacantes, lá no Sul você jogou com 4 jogadores no meio. Algum desses você gostou mais, assim, ou você ainda está precisando de tempo para observar como a equipe vai se sentir melhor para jogar? Eu penso que o time tem que melhorar futbolisticamente. O sistema, para mim, está em segundo plano. Futbolísticamente, o equipo tuvo muitas jogadas boas de ataque, pudo fazer muito mais goles hoje, e com um time que persiguió fisicamente preparado, estruturado, que intentou neutralizar a gente, no consiguió porque la faceta do jogo, futbolísticamente, é onde o time tem que melhorar. Tem que perder menos bolas, tem que tener más troca de pase un campo rival. Bueno, pero un tema de crecimiento paulatino. Sinceramente estoy agradecido de él porque hay una grata comprensión de la idea y seguramente seremos melhores no tempo. Dizia que bom. Não, é porque a coisa de mais de uma semana, na apresentação dele, ele não queria segurar e se envolver muito no debate Pedro e Gabigol. Um jogo vai ser um jogo vai ser outro. E hoje ele fala é uma responsabilidade também do treinador assegurar que eles possam estar juntos e gerar muitos pontos para o clube. Ou seja, ele começou a ver que a coisa funciona ali bem. Só para complementar um dado que você falava do volume, foram 17 finalizações contra o Nublense, 16 contra o Inter e 25 hoje. Só para arrematar, um Flamengo que parece ser óbvio, mas é claro que tinha que ter postura. Quando vocês diziam postura, que eu estava terminando de falar só para passar para o São Paulo, que é a prioridade, muitas vezes da temporada, quando você exigiu postura do Flamengo, o Flamengo não entregou a postura. Agora é o clássico que tem que dar a resposta contra o Vasco, aí não entregava. Não, mas agora é o clássico que tem que dar a resposta contra o Fluminense e não perde a Taça Guanabara, não entrega. Não, mas agora é um clássico que está valendo, não entrega. Agora é uma decisão, não entrega. Então, nunca foi algo muito óbvio. Para mim, o Flamengo é isso aí. É um Flamengo que, começando a se entender, ele vai dar de 8 no Maringá, como outro time de primeira divisão poderia dar de 5, de 6. Tem muita qualidade. 10, 11 gols. Tem um goleiro até salvou algumas bolas. Tem um lance no Everton Ribeiro do primeiro tempo muito interessante. Ali você já faria mais um gol. Então, parece meio óbvio quando a gente debate esse elenco do Flamengo, mas não vinha sendo até aqui. Postura contra o Maringá é meio óbvio, não vinha tendo. Finalizar com qualidade, não vinha tendo. Criar para mais de 20 chances, 13 ou 14 na direção do gol, não vinha tendo. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Podemos dizer que o Flamengo voltou ao normal? Podemos dizer isso? Gerson tá comendo a bola nesses últimos 3 jogos. Se a gente for pegar esses últimos 3 jogos do Gerson, o Gerson tá comendo a bola. O time do Flamengo é outro. Praticamente é o mesmo time, mas comportamento dentro de campo do Flamengo é outro. Não existe comparação desse time com um time que jogava pelo menos no mês passado. É incrível o que o Gerson, de 2 semanas para cá, começou a apresentar.
tanto tecnicamente, né, jogando bola, óbvio, a gente sabe que o Gerson tecnicamente ele é muito bom, mas o desempenho do Gerson dentro de campo e o principal, o preparo físico do Gerson, o condicionamento físico do Gerson. Parece que o Gerson, antigamente, ele não treinava. E agora, o que o Gerson está correndo é barbaridade. Gabigol, para mim, fez uma excelente partida, deu vários passos ali, né? Fez um gol, deu algumas assistências. O Pedrovski, 4 gols, né? Então, nem sei quantos gols ele chegou na temporada. Acho que chegou a 20, 21 gols na temporada, né? E aquilo, esse time do Flamengo, o Flamengo era de se esperar golear para passar. Fez o gol muito cedo, deu tranquilidade. O Maringá praticamente não ameaçou o Flamengo. Óbvio que os gols do Maringá foram um gol contra, né, que teve a cabeçada do cara que bateu no Fabrício Bruninho, entrou, bateu no braço, se não me engano. E o segundo gol foi um chute que o Santos ia defender, mas o chute desviou nas costas do jogador do Maringá, aí acabou subindo, ganhando altura, né, e acabou encobrindo o Santos. Então foi 2 gols que o Santos não teve culpa e também era uma situação indefensável. É que o Maringá, ele teve uma finalização que ameaçou demais, né? Que foi aquela defesaça do Santos, se não me engano, aos 10 minutos do segundo tempo. Aquela defesa lá foi uma defesa complicada. E ainda tem a situação do Wesley. Por que a situação do Wesley? Porque o moleque tá jogando a bola, o moleque tá comendo a bola. Sinceramente, o que esse moleque tá fazendo dentro de campo? O moleque tá comendo a bola. Vitor Hugo, voltando de lesão, ele entrou bem pra mim, fez alguma jogada ali individual. Vitor Hugo entrou bem, teve algumas finalizações de fora da área. Fabrício Bruno fez uma boa partida. O time praticamente do Flamengo todo fez uma boa partida. Marinho, ele tentou alguns lances ali. Ele deu um passo pro Cebolinha, se não me engano, né, que ele acabou isolando. E é aquilo. O que o Flamengo apresentou hoje dentro de campo, comportamento, padrão tático do time, muitos jogadores voltando a render o que se espera, o São Paulo conseguindo fazer troca de jogadores, fazer substituição tranquilo. Vidal entrou e deu uma assistência pro Pedro. Então o que o Flamengo apresentou hoje é o que a gente espera durante a temporada. Óbvio que não vai ser todo jogo assim, mas o Flamengo conseguir manter uma constância de atuações boas. Óbvio que não vai ser todo jogo, às vezes o São Paulo é um cara que muda muito também o time, mas se o Flamengo conseguir manter essa atuação boa, o Flamengo vai longe nessa temporada, né? E aquilo, esse trio de ataque, Cebolinha, Pedro e Gabigol, foi um trio interessante. Não sei se ele vai deixar para próximas partidas, vai escalar nas próximas partidas, né? Mas aquilo, que o Flamengo jogou, e é interessante, né? O Maringá, ele mesmo levando os gols, ele continua atacando, né? E isso propiciou, né? Acho que essa é a palavra certa. Propiciou muito espaço para o Flamengo buscar contra-ataque com seus jogadores velozes, né? Tanto Wesley, depois entrou Marinho, Cebolinha, Gabigol. Entrou até o Matheus Gonçalves, né? Que não entrava há bastante tempo e entrou, né? Então, é aquilo. O que o Flamengo apresentou hoje tá de parabéns. Mas a pessoa deve falar, beleza, é o Maringá, time de 4ª divisão. Aí ganha, beleza, faz mais que obrigação. Aí perdeu, vexame. Tem o time mais caro da América do Sul. Vocês não sabem o que querem, entendeu? Ganhou, tem que comemorar. O Corinthians ganhou, quase foi eliminado nos pênaltis, quase. E eu disse aqui nos meus vídeos anteriores que o Corinthians ia vencer por 3-1 e ia passar nos pênaltis, né? Não venceu por 3-1, venceu por 2-0, mas ganhou nos pênaltis, né? Então é isso aí. As duas maiores torcidas do Brasil estão felizes porque os seus times avançaram de fase, né? Então é isso aí. Eu não acertei o palpite, né? Eu falei 4-0, mas foi o dobro, né, do meu palpite. Mas tá valendo, né? Pega o meu palpite e multiplica por 2 e tá valendo. Tamo junto. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Qual jogador se destacou nessa partida, na tua opinião? Tamo junto.